Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Mais uma semana de aprendizado, não foi? Boas aulas? Vamos lá continuar. Muito bom, né? Ficar indo para a escola, estudar, né? Aprender com os professores presencialmente, não tem coisa melhor. Mas vamos a um gênero textual aqui hoje também. Muito fácil, igual aquele da semana passada que foi sobre o anúncio. Estão lembrados, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de entrevista. Olha aí, o tema é bom, hein? Vamos pegar? Bora lá? Sobre o gênero. A entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, sobre os meios de comunicação, jornais, revistas, internet. Lembrem que aí a internet a gente pode ver tanto aí o WhatsApp, nós podemos ver também aí Facebook, ou Instagram, Twitter, ok? Televisão, rádio, entre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, ou seja, pela fala, produzido, né, pela interação entre duas pessoas. Não importa, também pode ter duas ou mais pessoas, certo? Porque se eu sou a entrevistadora e eu quiser entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, então eu posso ter também aí mais pessoas. Ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, né, ou entrevistados, como eu havia falado. Quem responde é as perguntas, certo? Então, entrevistador é quem realiza as perguntas para alguém. E o entrevistado é quem tem a missão de responder estas perguntas, ok? Vamos lá. Nós temos vários tipos de entrevista, certo? Nós temos uma entrevista jornalística, né, que geralmente nós vemos lá nos jornais, certo? Ou então naquele programa de rádio, que é aquele programa, né, de cunho jornalístico. Nós podemos ter também entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, né, para aquelas pessoas que precisam fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, para ver, né, se realmente precisa ou não de ter aquele acompanhamento. Nós temos também a entrevista social. E aí, exemplos de entrevista, né? Trouxe aí alguns exemplos, né, de tipos de entrevista para vocês. Essas perguntas que vocês estão vendo aí enumeradas, de 1 a 10, são típicas de entrevistas de emprego. Ou seja, aquelas pessoas que estão aí procurando emprego. Vale lembrar também que, por exemplo, se eu estou indo fazer uma entrevista de emprego, eu não posso ir lá com aquele shortinho curto, os meninos lá com aquela camiseta, de todo jeito. Não, eu tenho que estar com a roupa adequada ao momento. Já, por exemplo, vai fazer uma entrevista social para falar da sua vida, né, do que você anda fazendo. Geralmente, quando a gente encontra, né, com famosos, cantores, né? Então aí é uma entrevista social onde ela vai falar da vida dela, da carreira, do trabalho, da vida amorosa. Então aí sim, ela pode estar à vontade, né, vestir-se do jeito que quiser. Mas aí a gente tem que também sempre observar o tipo de roupa que a gente vai usar diante do tipo de entrevista que vamos realizar, ok? Então vamos lá. Primeira questão, sempre tem em uma entrevista de emprego. Me conte sobre você. Então, o que é que você faz? Desculpem aí, né, se a gente vai fazer uma pergunta, então temos que usar o sinal de interrogação. Mas aí está com ponto final, tem um errozinho aí de digitação, me perdoem. Segunda questão, que sempre fazem. Por que você quer trabalhar para nós? Então, isso daí são tipos de perguntas que a empresa fará para as pessoas. Terceiro, dê um exemplo de onde você foi capaz de usar suas habilidades de liderança. Quarto, quais são os seus pontos fortes e fracos? Quinto, onde você se vê em 5 anos? Sexto, qual é a sua maior conquista? Sétimo, por que devemos contratá-lo? Oitavo, você trabalha bem em equipe? Lembre-se que isso aí é uma pergunta em que não exige só
sim ou não, como vocês alunos, muitos, são acostumados a fazer. A gente tem que dizer, claro, né, que aí tem que começar a resposta com sim ou com não, mas daí um motivo para essa resposta, ou seja, um porquê. Nona, quais são suas expectativas de salário? Décimo, você tem alguma pergunta, né, para a empresa? Então, vamos lá. Esses são tipos de perguntas que sempre acontecem em entrevista de emprego. E aí, como podem acontecer essas entrevistas? Podem acontecer ao vivo, né? Onde se você errar alguma resposta ali, ó, já era. Pode ser uma conversa, né, de áudio pelo WhatsApp. Pode ser uma entrevista, né, lá na televisão, num programa de televisão. Pode ser uma gravação de vídeo, pode ser um podcast, certo? Então, né, as características, vamos entender quais são as características, então, aí, do gênero textual entrevista. São textos informativos ou opinativos, ou alguém está lhe entrevistando ali, ele perguntando sobre algo, você vai dar informações, por exemplo, da sua vida pessoal, informações sobre o seu trabalho, informações, pode ser, sobre o seu negócio, ok? Ou opinativos, quando eles lhe dão um tema e você vai opinar sobre ele. Presença do entrevistador e do entrevistado, né? Isso é óbvio, sempre tem que ter. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí nesse gifzinho que eu coloquei aí na imagem, vocês estão vendo aí esse rapaz de camisa branca, então ele é o entrevistador. E aí a mulher de preto e o rapaz de camisa verde são entrevistados, ok? Mas quem vai responder, então, as perguntas. Nós temos uma linguagem dialógica, né? E oral. Oral porque a gente vai usar a fala para responder, né, e para perguntar. Dialógica por quê? Porque a gente tem que trabalhar, né, o tipo de linguagem com aquela pessoa. Né? A gente não pode usar uma linguagem também aí bem rebuscada, né, com palavras difíceis, para as pessoas. Né? Quando a gente vai entrevistar as pessoas, temos que usar uma linguagem aqui, ó, mais acessível para todo mundo. A marca do discurso direto e da subjetividade, ou seja, o que é o discurso direto e subjetividade? Não ficar fazendo arrodeios para fazer perguntas, ir diretamente ao ponto, certo? Ser claro, ser rápido. Mescla da linguagem formal e informal. Vamos lá. Outro tipo de pergunta que sempre cai em provas. O que é cada um deles? Vamos lá. Linguagem formal é a linguagem formal da norma culta brasileira, certo? Por exemplo, uma pessoa com a palavra senhor e senhor. Senhor, S-E-N-H-O-R, é a linguagem formal, mas muitas pessoas usam essa linguagem, na linguagem informal, e falam senhor, S-I-N-H-O, e o acento agudo no O. Então, cuidado que, dependendo do tipo de entrevista, você pode usar até a linguagem informal, mas, dependendo da entrevista, você tem que usar, então, a linguagem formal. Por exemplo, se você estiver entrevistando seu colega, então você pode, então, aí usar a linguagem informal. Ele pode, então, te responder aí com a linguagem informal. Mas, por exemplo, se você tiver em uma entrevista de trabalho, eu não posso usar de forma nenhuma a linguagem formal. Nem entrevistar com a linguagem informal e nem responder com a linguagem informal, ok? Estrutura. Primeira coisa que nós temos que fazer é escolher o tema da minha entrevista. Depois, elaborar o roteiro da minha entrevista. O que é o roteiro? O roteiro são a lista de perguntas que eu tenho para fazer para direcionar aquela pessoa. Eu não vou chegar lá e faço a primeira pergunta, depois eu vou ficar pensando. Qual é a segunda pergunta? Sem saber. Já tenho que ir tudo elaborado, tudo anotadozinho. O título da minha entrevista, né? Qual é o título dela? E depois revisar tudo aquilo que eu escrevi para que não aconteça erros, ok? Então,
né? Agora os professores de vocês irão direcionar as atividades sobre entrevistas e ficarão então aí para vocês uma atividade online. Beijos e até a próxima aula!